Começa agora seu giro de notícias diário, com as principais informações de Jundiaí e região. Entrevistas, reportagens, você à tarde bem informado. Seja bem-vindo, você está na Difusora 360. Muito boa tarde para você, tá começando mais um Difusora 360 nessa segunda-feira mais fria, né, gente? Final de semana, no domingo o vento veio, o frio chegou e a gente toca em frente de todo jeito, porque rádio não para, fazer rádio é gostoso, né? Fazer rádio é dinâmico, a gente gosta de trazer informação para você e a gente segue ao vivo até às 16 horas. Eu, Rafael Amaral, daqui a pouquinho comigo aqui a Mariana Meira, que tá terminando de dar seus últimos retoques. Já começamos, a Mariana Meira já está dando seus últimos retoques ali, já vai entrar no ar com a gente. Hoje tem bastante informação, tem convidado inclusive é jornalista, é radialista, é comunicador, tem uma voz maravilhosa. Fico até com vergonha, né? Porque minha voz perto da dele, gente, é bem mais fraquinha, viu? Mas daqui a pouquinho ele vai bater um papo com a gente, comigo e com a Mariana Meira sobre, né, esse trabalho com a voz, esse mundo da voz e como, né, capitalizar e trabalhar com isso. Agora são 2h02. Agora sim ela está aqui comigo. Mariana Meira, muito boa tarde. Segunda-feira diferente, né? Diferente? Diferente. Diferente? Amanhã é feriado, Mariana Meira. Nesse ponto. Amanhã a gente não trabalha, né? Por isso que eu tô com uma dificuldade de sintonizar a segunda-feira. Né? Por isso que eu tô com um pouco de dificuldade hoje. O cérebro, ele parou ali no domingo, no sábado. Mas tá bom, a gente tá aqui junto. Só alegria, hein, Rafael? Alegria, boa tarde pra todo mundo. Boa tarde. Segunda é assim, gente. Às vezes as coisas resolvem não querer trabalhar, né? Meu computador aqui na minha frente, por exemplo, ele não tá querendo ligar, mas daqui a pouquinho a gente já vai ligar ele. Segunda-feira é assim, a gente vai começando devagar, né? A gente até pegar no tranco demora um pouquinho. Hoje a gente vai bater um papo com o jornalista Thiago Seco, já tá aqui no estúdio. Daqui a pouquinho vai conversar com a gente, vai conversar também um pouquinho sobre a trajetória de vida dele. E a gente vai destacar as nossas manchetes, viu? Hoje, na verdade no JJ de ontem, violência contra a mulher recua. Os números estão melhores do que no ano passado, porém com algumas ressalvas, gente. O número diminuiu de casos de violência contra a mulher, mas ainda existe, ainda preocupa as autoridades policiais. Também um destaque nosso é sobre exportações. O número aumentou em Jundiaí. Agora chegamos aí, na comparação também com o ano passado, 17% a mais de exportações registradas no primeiro semestre deste ano na cidade de Jundiaí. Número positivo para a economia. Também a gente está destacando na edição de domingo do Jornal de Jundiaí o recém-livro lançado pela dupla, o casal Carlos Orsi e Natália Pasternak. Ele jornalista, ela microbiologista. Eles estão lançando um livro, gente, que tá dando o que falar, hein? Que bobagem, pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. A jornalista Rafaela, aqui do Grupo JJ, conversou, entrevistou o Carlos Orsi, falou sobre o livro, sobre toda a polêmica que envolve esse lançamento literário. Isso e muito mais hoje no JJ e aqui na nossa Difusora 360. Mariana, e também estamos nas redes sociais, certo? Em todas as redes sociais. Nesse momento no YouTube, como a gente sempre tá, né? Todo dia, Rádio Difusora Jundiaí. No Threads, tudo bem que Threads deu uma amornada, Threads, né? Subiu rápido e caiu mais rápido ainda, pois né? É, mas estamos lá. Ascensão e quedas, hein? Pois é, que coisa, né? Mas a gente a gente não fica de fora da onda, né? Pra não deixar de surfar a onda, a gente tá lá ainda. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, que tá aqui, ó, comigo, onde várias notícias que a gente traz aqui estão lá. Algumas geram mais repercussão, outras menos, mas ontem foi Dia dos Pais, né? Então teve bastante história bonita da revista Hype. Daqui a pouco a gente repercute um pouquinho mais. Uma delas sobre um paidrasto. Essa teve muita curtida e muita interação entre pessoas que também têm, assim como eu, tem paidrastos aí
que são os pais do coração. Vamos chamar uma rápida matéria? Daqui a pouquinho, o Thiago Seco já estará aqui trazendo uma voz mais bonita que a minha sua junto, Rafael. Vai ser difícil competir, A gente acha que tem voz de locutor? Vocês vão ouvir a voz do nosso convidado daqui a pouquinho. Número 1, Tony, operação da ONU impede tragédia do Mar Vermelho. A reportagem é do Felipe de Carvalho. As Nações Unidas finalizaram com sucesso nesta sexta-feira a transferência de petróleo do navio-tanque FSO Safer na costa do Mar Vermelho do Iêmen, impedindo a ameaça de um grande vazamento. Mais de 1,1 milhão de barris de petróleo foram transferidos para o navio substituto numa intervenção que durou 18 dias. O FSO Safer é um superpetroleiro decadente que corria o risco de quebrar ou explodir há anos. Segundo o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, um derramamento de óleo da embarcação resultaria em uma catástrofe ambiental e humanitária colossal. O administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Akin Steiner, afirmou que a ameaça imediata de um derramamento foi evitada. One of the most significant preventative actions taken in recent years. Ele ressaltou que essa foi uma das ações preventivas mais significativas dos últimos anos. Para Steiner, este é um momento de orgulho para muitas pessoas em todo o mundo. Ele agradeceu aos membros do Sistema ONU, doadores e parceiros que trabalharam incansavelmente nos últimos meses e anos para evitar um desastre em um país já vulnerável após anos de conflito. O PNUD está implementando a operação e afirmou que o máximo possível dos 1,14 milhão de barris foi extraído. No entanto, menos de 2% da carga original de óleo ficou misturada com sedimentos que serão removidos durante a limpeza final. O secretário-geral das Nações Unidas disse que saúda a notícia de que a transferência de petróleo do FSO Safer foi concluída com segurança. Guterres reafirmou o compromisso da ONU de concluir o projeto, inclusive por meio da entrega de uma boia especializada, a qual a embarcação de substituição será amarrada com segurança. Ele expressou gratidão às autoridades iemenitas e lembrou que financiamento adicional será necessário para terminar a operação e remover qualquer ameaça ambiental remanescente ao Mar Vermelho. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho. Ele é jornalista, ele é roteirista também, ele é produtor de televisão, ele é locutor, ele é radialista. Esse cara já fez tudo na vida, gente. É impressionante. Ele já até, acho que até já vendeu produtos ali com microfone, mas já fez de tudo um pouco. Thiago Seco, meu amigo também aqui, tive a oportunidade de trabalhar com o Thiagão em diferentes empresas e sei que é um profissional nota 1000 e veio aqui hoje dividir um pouco dos conhecimentos dele com a gente. E falar com gente inteligente a gente gosta, né, Mariana? A gente gosta. Agora, como eu disse, vocês aí de casa iam ouvir a voz dele, né? Exatamente. Vocês ficam ouvindo a nossa voz todo dia. Ouçam agora, ao rufar dos tambores, o boa tarde de Thiago Seco. Boa tarde, Thiago. Gente, que resposta. Olha a voz dele. Pronto, né? Tony, ajuda eu aqui, pô. É muita responsabilidade. Puxa vida. Você esqueceu de falar uma coisa que eu fiz, inclusive em parceria com você, que foi o livro conclusão de curso de graduação. Ele é escritor também, escritores também, verdade, né? Nossa Senhora. Inclusive, 70% do cabelo branco que a gente tem hoje é em decorrência daquele livro. Que a gente foi estudar alguns pensadores que a gente terminou o livro sem entender nada. Sem entender absolutamente nada. O livro tá aí, mas até hoje a gente continua não entendendo nada. Mas tá saiu, né? Saiu. Que legal, Antes Thiago. de mais nada, Mari, Rafa, obrigado pelo convite. Imagina, vamos bater um gente papo agradece. aqui. Não, que é isso. Tiagão, Contem sempre. além dessa conversa aqui muito franca na rádio, depois vai gravar no podcast com a gente, que em breve estará no ar também. Opa, E muito podcast, aquele papo bem aberto, bem gostoso. Mas, Thiago, eu lembro quando eu convidei o Thiago, né, a gente falou assim, o que a gente pode abordar? Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu acho que, Mariana, é interessante a gente falar de algo que está afetando diretamente a nossa profissão, né? Que é essa questão maluca aí da inteligência artificial. E no caso do Thiago, apesar de ele já ter também, né, trabalhado em tantos veículos e com funções diferentes, Thiagão, você nunca deixou de fazer uma coisa que foi trabalhar com a voz, né, cara? Exatamente. Durante toda a sua carreira, a voz nunca você deixou ela de lado, digamos assim, né? Cara, eu tava pensando nisso hoje, inclusive. Tem aproximadamente 20 anos que eu faço locuções assim Exatamente. já em caráter profissional, locução profissional. Só que era sempre um complemento do meu orçamento mensal. Então eu trabalhava no jornal, fazia locução à noite. Trabalhava na televisão, fazia locução nas horas vagas. Trabalhava como assessor político, fazia locução na hora do almoço. E agora, de
pouco tempo para cá, né, de 1 ano e meio para cá, que a locução passou a ser o meu carro-chefe. Que legal. Então hoje eu vivo exclusivamente de locuções e roteiros. Que legal. E em menor medida também de gestão de mídias sociais. Mas o carro-chefe é a locução e o roteiro. Tiago, você Muito bem. sentiu que na pandemia você foi mais procurado, teve mais empresas fazendo vídeo? Ou o que aconteceu nesse cenário? Num primeiro momento, não. Eu acho que quando deu aquele impacto da pandemia, as coisas assim, sabe, arrefeceram, deu uma parada geral, mas isso foi em 2021, né? Março de 2021. Em 2022, nós estávamos ainda, né, sob fortes efeitos da pandemia e tudo mais. Não havia ainda um ciclo completo de vacinação das pessoas, ainda havia várias restrições, uso de máscara, por exemplo, mas já começou a haver uma retomada econômica muito forte, e eu senti isso também. Eu sinto muito quando tem pico, né? Você tem aqueles momentos de pico, você tem ascensão, tem queda, então quando assim existe uma sensação de otimismo entre os empresários, entre indústrias, poder público, autarquias, aí eles vão lembrar da importância da comunicação, da importância de ter um site bem desenhado, com bons conteúdos, de ter um vídeo de repente bacana para servir como cartão de visita, de trabalhar a comunicação da empresa, né? A comunicação geralmente ela é a primeira coisa que ela é eliminada, que é cortada numa crise econômica, como a que nós tivemos com a pandemia, e acaba sendo a última coisa que é retomada depois no processo de retomada. Mas em 2022 eu senti sim, e também porque foi ano eleitoral. Também. Então assim, ano eleitoral costumeiramente eu trabalho mais, né? Pra você ter uma ideia, eu já tenho, pelas minhas contas aqui, 8 ou 9 participações, contribuições em campanhas eleitorais aqui no estado de São Paulo. Seja como locutor, seja como roteirista, como gestor de mídias sociais, como assessor de imprensa, enfim. Então, assim, a procura aumenta. Esse ano aqui, a coisa, assim, sabe, tá indo, mas patinando, sabe? A tendência ano que vem esquentar. Claudicante ainda esse ano. É uma palavra boa essa, né? Claudicante. Nossa, fazia tempo que eu não ouvi. A tendência é melhorar o ano que vem, até por conta do processo eleitoral. Mas esse ano, por que a coisa ainda não pegou? Primeiro porque a gente teve aí eleições no final do ano passado. Então, assim, toda a troca de governo, seja na esfera federal, estadual ou municipal, no caso do ano passado foi estadual e federal, e gera apreensão por parte de alguns setores da sociedade. Então você sente dar uma refreada nessa coisa da comunicação, que é justamente onde eu atuo. Então, assim, por exemplo, estado de São Paulo aqui, é grupo que sai, grupo que entra, união, a mesma coisa. Então até o pessoal que está chegando tomar pé de contrato, o que estava sendo feito, o que eles, né, pretendem fazer, definir nova identidade visual, nova linha de comunicação. Então assim, leva um tempo. Então agora que parece que as coisas estão começando a caminhar. E paralelo a tudo isso, tem aquilo que vocês já comentaram aqui na chamada, que é a inteligência artificial. Que, será que vai impactar? Não, já está impactando. Porque um dos braços do seu trabalho, como você comentou aqui com a gente, justamente é roteiro, né? E a inteligência artificial, por exemplo, hoje o ChatGPT, você pede lá para ele, escreve um roteiro para mim sobre refrigerante. Ele te escreve. Então, mas eu posso falar para você que a Meta lançou uma ferramenta há alguns dias chamada VoiceBox. O VoiceBox, ele precisa de 2 segundos para pegar a minha voz. Você está brincando? A sua, a do Rafa, de todo mundo aqui, 2 segundos para pegar a nossa voz, sintetiza a voz, copia e ainda faz essa voz em 6 idiomas. Que isso? Tá? Então, assim, com um grau de realismo que é assustador. Caramba. Então, assim, claro que eu não estou aqui também fazer uma cruzada medieval contra a tecnologia, contra o avanço tecnológico. Não é isso. A tecnologia está aí, é irreversível. A gente tem que se adaptar. Eu lembro, por exemplo, nos anos 90, quando estava começando aquela coisa do torrent na internet, que você baixava os discos, né, e tudo mais. Então o Metallica processou o Napster nos Estados Unidos, porque o Napster colocou para download a discografia do Metallica. Foi um pau jurídico violento. Imagino. Violento. O Metallica perdeu. Hoje, cara, você pega o celular aqui, ó, Spotify, tem a discografia completa do Metallica a R$19,90 por mês. Exatamente. Você tem o lance do Uber, né? Houve uma gritaria por parte dos taxistas gigantesca, né? Cara, o Uber 99,
O transporte por aplicativo é uma realidade, tá aí. Sim. O lance da inteligência artificial, seja no aspecto sonoro, de replicar uma voz, ou na parte textual, como o ChatGPT, bom, a minha sorte ainda é que assim, tanto para a ferramenta de texto quanto para a ferramenta de áudio, essas ferramentas elas estão ainda se desenvolvendo. Então, quando você pega um texto, eu, por exemplo, que trabalho com isso, pego um texto feito pela inteligência artificial, um ChatGPT da vida, eu sei que aquilo foi feito por uma máquina e não por um ser humano. Tá? Você consegue identificar? Sim, consigo. Quais são as... Ele é um texto um pouco mais quadradinho, ele é um texto um pouco mais, sabe? Não tem tempero, né, Tiagão? Não tem tempero. E a entonação? É um texto mais frio. E a locução, quando você pega, é mais fácil você identificar. Você percebe que aquela voz é uma voz de uma máquina e não de um ser humano. Isso é mais fácil você identificar. Só que daqui a algum tempo, isso vai ficar mais difícil da gente entender o que veio da máquina, o que veio do ser humano. Eles vão estar aprimorando essa Porque a tecnologia, tendência é que os textos venham cada vez mais sofisticados e que as vozes venham mais humanas. Isso é uma coisa que atinge, o que eu estou falando aqui, especificamente o meu trabalho. Mas a inteligência artificial, ela vai, se não regulamentada, se não discutida, né, com a sociedade, com um conjunto de regramentos, ela vai destruir milhões e milhões e milhões de empregos. Quer dizer, você enquanto profissional, você precisa ter alguma forma de